Tem uma participação aqui legal do José Estevão. Ele disse assim: desejo a todos da Canção Nova uma ótima noite. Quero dar os parabéns ao professor Felipe e a todos os envolvidos no programa Escola da Fé. Queria dizer que assisti o programa, comecei a assistir recentemente por indicação de um amigo, o Ademar, e admira muito o professor. Estou gostando, quando estiver de férias, espero as férias da faculdade para assistir toda semana, né? Todos os programas, ele fala. E aí ele pergunta: professor, tem um questionamento da faculdade, de colegas da faculdade, que diz: por que na igreja, nos intervalos das promoções de programas da igreja, comercializa bebida alcoólica? Está correto? Né? Isso não é o nosso caso, né, professor? Mas... Não é bom colocar bebida alcoólica nas atividades da igreja, não é? Eu acho que até não é que a igreja proíba a bebida alcoólica. A igreja não proíbe que a pessoa beba, a igreja proíbe que a pessoa se embriague, né? É muito bom você tomar um copo de vinho por dia, eu tomo todo dia. De vez em quando sempre tomo um copo de cerveja com os filhos. Tudo bem. Um dia eu fui num restaurante em Roma, onde o Papa Bento XVI almoçava, e o que eu vi na entrada do restaurante? Uma fotografia desse tamanho do Papa, quando ele era cardeal, com um copo de chopp na mão. Ora, o Papa é alemão, né? O alemão bebe chopp e bebe cerveja, igual a gente bebe água aqui no Brasil. O Papa vestido de clergyman, uma foto desse, claro, o restaurante aproveitou para fazer aí um pouco de marketing, né? Mas o Papa com um copo de chopp na mão. Claro, ele era cardeal, né? Então, não há problema de beber. O problema é embriagar, não saber desfrutar do sabor, né, de um copo de cerveja, um copo de vinho. Agora, numa festa da igreja, onde pode haver abuso, onde pode haver... Então, aí não convém, né? Então, é melhor fazer com bebida sem álcool. Muito obrigado, Valéria. Verônica. Tá. Verônica, você é de que cidade? Eu sou do interior de Pernambuco. Minha cidade chama Brejinho. Qual é a cidade? Brejinho. A gente acha no mapa. É difícil. Como é que você veio parar na Canção Nova, lá, Brejinho? Isso. Como é que você veio parar na Canção Nova? Era exatamente disso que eu ia falar agora, porque Então, tem uma participação aqui que ele é de Jaú. E ele fala assim que a Canção Nova pega na cidade dele e ele achava que pegava em todos os lugares, né? Então, a importância dessa evangelização da Canção Nova que atinge muitos lugares, mas que tem muitos lugares que ainda não chega. Então, eu estou aqui, né? Eu sou missionária por causa dessa evangelização da Canção Nova. Conheci a Canção Nova pela TV, como muita gente, talvez, que está acompanhando também, né? Conhece só pela TV. E foi assim que Deus foi fecundando a minha vocação. E você fazia o que lá em Brejinho? Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Me formei. Você fez faculdade lá? E veio para cá? Fiz em outra cidade, em Patos, na Paraíba. Que beleza. Depois... Olha, eu estou impressionado de ver o número de consagrados da Canção Nova que já chegam aqui formados, porque eu dou aula para os pré-discípulos e os discípulos, que depois vão se consagrar, lá, tanto em Lavrinhas quanto em Queluz, e eu vejo lá gente formada em jornalismo, em economia, advogados. Pô, que beleza! Que nós estamos formando um plantel aí, não que quem não seja formado não tenha valor, claro que tem, mas é claro que quem está formado, né, traz uma contribuição ainda maior. Não, parabéns, viu? Você perdeu até o sotaque nordestino, né? Porque, não muito. Não é? Porque quando a gente repara logo. Bem, vamos caminhar. Olha, gente, dando sequência ao estudo da nossa fé, dentro já do ano da fé, que o Papa quer que a gente cultive, né? Eu quero hoje falar um pouco da Santíssima Trindade. Já falamos, veja bem, nos programas anteriores, né? Quem é Deus? Falamos um pouco da criação. No programa anterior eu falei do universo, bóson de Higgs, né? Falei, né, de como é que o universo começou, né? Lá pelo Big Bang, que na verdade os físicos estão chamando hoje de Big Expansion, mais do que um Big Bang, uma explosão, né? Queremos conversar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Por quê? Vamos ver aqui o primeiro slide, que vai aparecer aqui, você acompanha aí no seu televisor, porque aí, lendo, você também vai fixando melhor. E eu vou me baseando sempre no quê? Na doutrina da igreja, no catecismo da Igreja Católica, que o Papa pede para a gente usar, ok? Então, no parágrafo 261 do catecismo, está escrito assim, olha, o mistério da Santíssima Trindade, preste bem atenção, é o mistério central da fé e da vida cristã. Quer dizer, tudo para nós começa no mistério da Santíssima Trindade.
Só Deus nolo pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, entenda aqui uma coisa muito importante. O centro da nossa fé está no mistério da Santíssima Trindade. É por isso que eu vou gastar essa aula sobre isso. E diz aqui, esse parágrafo do Catecismo, que só Deus pode se revelar a nós. Ou seja, ninguém seria capaz de descobrir que Deus é uma Santíssima Trindade. Ou seja, Deus é um único Deus, uma única natureza, uma única substância. Essas três palavras na teologia são mais ou menos sinônimos: essência, substância e natureza. É uma só. Mas três pessoas distintas, mas com a mesma majestade, mas diferentes. Claro que a nossa inteligência não consegue entender. Santo Agostinho ficou quase maluco, né? E aí ele parou e disse: Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado, porque Deus não cabe na nossa cabeça pequenininha, porque Deus é infinito. Você não consegue colocar o mar dentro de um buraquinho. Não é que o mar esteja errado, é o buraquinho que é pequeno. Entendeu? Muito bem, então vamos em frente. Tá? Pode virar, Ellen. 262 do Catecismo diz assim: a encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Jesus, Deus feito homem, revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai. Consubstancial quer dizer mesma substância, mesma essência, mesma natureza. Ok? Isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Então, por que a gente sabe do mistério da Santíssima Trindade? A gente não entende, mas a gente sabe que é. Por quê? Porque a encarnação do Verbo é que revelou isso. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, o que nós vemos ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam. O Filho é batizado. O Espírito desce em forma de uma pomba. E o Pai fala: este é o meu Filho bem-amado, em quem eu ponho toda a minha complacência, todo o meu bem-querer. Então, vejam, Deus revela. Depois Jesus falou dele como filho, né? Como filho amado do Pai, e chamou Deus de Pai. Então Jesus deixou bem claro que ele é filho, mas ele é Deus. Ele é Deus. Tanto é que ele morreu por dizer que é Deus. Quando os judeus, as autoridades religiosas judaicas do tempo de Jesus, levaram Jesus diante de Pilatos, o que foi que disseram para Pilatos? Nós temos uma lei, está lá em João 19, 7. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer. Por quê? Porque sendo homem, ele se fez Deus. Está lá, João, e levaram Jesus à morte. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, essa expressão eu sou no hebraico quer dizer Iavé. A expressão Iavé quer dizer eu sou aquele que sou. Então Jesus se igualou a Deus, eu sou Deus. Por isso ele foi pregado na cruz como um blasfemador, como alguém que estava violando a lei de Moisés. E não estava. Ele veio exatamente para cumprir a lei. Entenderam? Então, o mistério da Santíssima Trindade é muito importante entender isso. Não foi um papa que inventou, não foi um teólogo, não foi um bispo, não foi um santo doutor da igreja. Foi revelado por Deus. Agora, é mistério. Por quê? O que é um mistério? Não compreendemos. Porque Deus não cabe na nossa inteligência. Santo Agostinho dizia uma coisa belíssima: se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Porque um Deus que cabe na nossa cachola é muito pequeno. Então não é Deus. Ok? Vamos em frente. 234 do Catecismo diz assim, eu estou seguindo o Catecismo bem de perto, porque eu estou falando do mistério da Santíssima Trindade, o mistério central da nossa fé. Então eu não quero correr nenhum risco de colocar alguma coisa aqui errada. O mistério da Santíssima Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé. Olha que coisa importante, gente. O Papa está falando do ano da fé. O mistério da Santíssima Trindade do Catecismo é a fonte de todos os outros mistérios da nossa fé. Quer dizer,
Se você não entende, né? Não entende, não no sentido de compreender tudo, mas não sabe do mistério da Santíssima Trindade, você acaba entendendo os outros mistérios errados, porque ele é a fonte. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé, quer dizer, de todas as verdades da fé, os dogmas. Eu escrevi um livro inteiro sobre os dogmas, são tantos dogmas, os sacramentos são dogmas, os dogmas sobre Nossa Senhora são 4, de todos os dogmas, de todas as verdades da fé, o mais importante é o mistério da Santíssima Trindade. Claro, gente, claro, toda religião está centrada em Deus. Se você acredita num Deus errado, tudo mais que você vai acreditar está errado. Você entendeu? É simples de entender. Por que não é verdade que todas as religiões são verdadeiras, são corretas? Por quê? Porque nem todas têm o Deus verdadeiro. E se você parte de um Deus que não é o Deus verdadeiro, a religião não se torna verdadeira. Por isso que o catecismo coloca o mistério da Santíssima Trindade como base, né, de tudo. Professor, e até tem uma pergunta relacionada a isso, se o senhor quiser colocar. A Maria Regiliana, ela diz assim, a Igreja Católica é a única que professa a fé na Santíssima Trindade? Não é só a Igreja Católica, os ortodoxos, os anglicanos, os protestantes, né, todas as religiões cristãs, né, reconhecem Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, mas um Deus só, é o monoteísmo. Então, todas eu diria, as religiões cristãs, né, se a gente pode falar assim, tem. O que pode acontecer é alguma discordância em alguns detalhes. Porque nós sabemos, por exemplo, eu vou falar disso daqui a pouco, que houve muitas heresias, as chamadas cristológicas e as heresias trinitárias. Heresia sobre a Santíssima Trindade e heresia sobre Jesus, que a igreja levou quase 700 anos para debelar. As outras igrejas não viveram isso, porque quando começou o protestantismo, 1517, isso tudo já tinha passado. Os ortodoxos também começaram em 1054, tudo já tinha passado. Os anglicanos começaram em 1534, tudo já tinha passado. Mas a Igreja Católica viveu o drama dos primeiros concílios, Nicéia, Constantinopla I, II, III, IV, concílio de Calcedônia, os outros concílios, para debelar os erros sobre a Santíssima Trindade. Aí a gente vê como o mistério é importante. Bom, vamos em frente. O parágrafo 237 diz assim, a Trindade, quando fala a Trindade, é a Santíssima Trindade. É um mistério de fé, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Quer dizer, ninguém podia saber que a Santíssima Trindade é assim, se Deus não tivesse descido aqui entre nós e contado para nós, ou seja, revelado. Certo? Vamos lá. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, disse Jesus, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então veja, quem que revela para nós o Pai é o Filho, e quem que revela o Filho é o Pai, e o Filho revelou também o Espírito Santo. Jesus não disse que ele ia mandar o Paráclito? Não é? Eu vos enviarei o prometido do meu Pai, esperem em Jerusalém. Aí Jesus subiu ao céu, a sua ascensão, depois de 10 dias ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ok? Então aí a revelação da Professor, Trindade. E a Mirella, ela pergunta assim, Deus criou Jesus e o Espírito Santo ou os três existem desde o princípio? Boa pergunta. Deus criou Jesus e o Espírito Santo. Não se pode usar para nenhuma pessoa da Santíssima Trindade a palavra criou. Porque quem é criado não pode ser Deus, é criatura. Então, no credo nós rezamos, Jesus, Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que quer dizer isso? Jesus sempre foi gerado no seio do Pai. Gerado. Desde quando? Desde sempre. Não teve um começo. Sempre existiu. Porque quem começa é criatura.
é criado. O ser criado é um ser que não existia, a partir de um certo momento passou a existir. Então ele não pode ser Deus, é criatura. O verbo não é criatura, o verbo é Deus. Então o verbo sempre existiu. Então, desde que o Pai existe, o Filho existe, o Espírito Santo existe. Desde quando? Desde sempre. Entendeu? Claro que é difícil a gente entender isso, mas é assim. E Deus é assim mesmo, Deus não cabe na nossa cabeça. Então, a gente não pode falar, Verônica, de criado, nem para o Pai, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo. Deus é incriado. Deus, as três pessoas sempre existiram. Nunca foram criados, sempre existiram. Ok, Jesus é o verbo quer dizer a palavra, né? O logos, como se diz, né? Que no início estava junto de Deus e que é Deus, diz São João, né? No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. São João, na primeira frase do evangelho dele, já diz: o verbo é Deus, né? A imagem do Deus invisível, diz São Paulo nos Colossenses. Jesus é a imagem do Deus que a gente não pode ver e que agora a gente vê, né? Imagem de Deus invisível, o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. São frases que a gente encontra na Sagrada Escritura que revelam, né, a beleza do verbo. O verbo é a imagem invisível de Deus. O verbo é o resplendor da glória de Deus que agora se fez visível para a nossa salvação. O Concílio Ecumênico de Nicéia, 325, foi o primeiro concílio da história da igreja, lá no Oriente. Nicéia é uma cidade perto de Constantinopla, para onde o imperador Constantino levou a sede do Império Romano no ano 330, por causa do assédio dos bárbaros, né, que já estavam ameaçando o Império Romano. Ele levou lá para o Oriente, um lugar estratégico chamado Constantinopla, hoje a cidade de Istambul, na Turquia. O Concílio de Constantinopla, que foi o primeiro universal da história da igreja, né, ele confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, tem a mesma substância do Pai, a mesma natureza do Pai, um só Deus com o Pai. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não disse? É isso, é o mesmo Deus. Ok? Vamos lá. O Concílio Ecumênico seguinte, o de Constantinopla I, que foi no ano 381, mais ou menos 50 anos depois do de Nicéia, que aconteceu por quê? Porque estavam negando a divindade do Espírito Santo. No primeiro, Nicéia, 325, estavam negando a divindade de Jesus. Era um presbítero de Alexandria, no norte do Egito, chamado Ário, muito famoso, mas que se tornou herege e começou a dizer que Jesus não era Deus, era uma criatura belíssima do Pai, que através dela o Pai criou todas as coisas. A igreja, opa, se a criatura não é Deus. Então, o concílio foi exatamente para debelar o arianismo de Ário. Não, Senhor, Jesus é Deus, não é criatura, é consubstancial ao Pai. Depois, em 381, houve outra heresia, que começou com o patriarca de Constantinopla, o bispo de Constantinopla, né, chamado Macedônio. Aí a heresia chamou-se macedonismo, que começou a dizer o seguinte: o Espírito Santo também não é Deus, é uma criatura de Deus. A igreja, de novo, teve que fazer um concílio, foi o segundo concílio da história da igreja. Ao todo foram 21, vocês sabem. O último foi o Vaticano II. Concílios gerais, concílios universais, concílio ecumênico, tudo quer dizer a mesma coisa. O que é isso? É um concílio onde o Papa convoca todos os bispos do mundo. Não é como um sínodo regional, que são só bispos daquela, não, concílio. Então, nesse concílio de Nicéia, de Constantinopla I, conservou essa expressão em sua formulação do credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus. O concílio confirmou, né, o que Nicéia é dito: gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por isso que hoje nós temos o chamado credo niceno-constantinopolitano. É a fusão da síntese dos dois concílios, Nicéia 325 e Constantinopla 381, que fecharam, né? Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Sobre o Espírito Santo, o credo disse, o concílio disse o seguinte: foi ele quem falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho é adorado. Se é adorado, é Deus. Porque a igreja não
não adora nada que não seja Deus. A igreja não adora os santos, a igreja não adora a Virgem Maria, a igreja não adora ninguém que não seja Deus. A igreja só adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a latria, adoração. Para os santos é dulia, veneração. Né? Isso precisa entrar na cabeça dos nossos irmãozinhos separados. A igreja não adora a não ser quem é Deus. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria recebe um culto chamado de hiperdulia, superveneração. São José recebe um culto chamado de protodulia, primeira veneração, depois de Maria. Dulia. A Deus é latria. Ok? Adoração. Bem, vamos em frente. O concílio confessou que o Espírito Santo é Deus. O concílio de Constantinopla, ano 381. Com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor, que dá a vida e que procede do Pai. Né? Procede do Pai, procede do Filho. Vamos em frente. Jesus promete e envia o Espírito Santo na sua despedida. Né? Vocês lembram bem da última ceia. Jesus falou muito na última ceia. Tanto é que São João, no Evangelho de São João, são 5 capítulos só para narrar a Santa Ceia. Começa lá no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Começa lá São João dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E vai até o capítulo 17, que é aquela oração sacerdotal de Jesus, antes dele ser preso. E o que Jesus falou na Santa Ceia? Falou muito do Espírito Santo. Vamos relembrar alguma coisa. Olha o que ele diz aqui, uma das coisas que Jesus disse na Santa Ceia, isso aqui está no capítulo 14 de São João. Não se esqueçam que a Santa Ceia é de João 13 a João 17, são 5 capítulos. Então Jesus diz para eles, na última ceia, na despedida, Jesus disse: eu rogarei ao Pai. Prestem bem atenção nessas palavras, gente. Eu rogarei ao Pai, eu serei intercessor por vocês. E Ele vos dará outro paráclito. O que quer dizer paráclito? Paráclito é uma expressão que vem do grego, paraclese, que quer dizer consolador, advogado, defensor. E Ele vos dará outro. Por que outro paráclito? Porque o primeiro paráclito é o próprio Jesus. Mas Jesus ia embora. No dia seguinte ele estaria morto. Então Jesus diz: vou mandar outro paráclito. Né? Para que fique eternamente convosco. Olha que promessa extraordinária. Para que fique eternamente convosco. É por isso que a igreja garante que ela não erra o caminho. Porque ela tem assistência permanente do Espírito Santo. É a promessa de Jesus. Quem disser que o Espírito Santo não guia a igreja desde os apóstolos, está negando a promessa de Jesus. Porque é Jesus que diz: eu vou mandar o Paráclito e ele vai ficar eternamente convosco. Não um dia sim, um dia não. É eternamente, é todo dia. Vamos lá. É o Espírito da verdade. Eu acho bonito como é que Jesus chama o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Porque tem o Espírito da mentira, né? Jesus disse que tem um que é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. E ele vem para roubar, matar e destruir. Então Jesus quer mostrar que o Espírito Santo é exatamente o oposto, é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Agora, olha que coisa bonita, gente, porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha como é que Jesus calca isso. Eu vou pedir ao Pai, eu vou ser intercessor de vocês. O próprio Filho de Deus. E Ele vai mandar, porque eu vou pedir, eu sou filho amado, Ele vai mandar um paráclito, outro paráclito, que fique eternamente convosco. E agora Ele diz assim: permanecerá convosco e estará em vós. Duas coisas: permanecerá convosco, quer dizer, entre nós, e permanecerá em nós, dentro de nós. Está entendendo? A força da igreja, onde é que está? Está nessa promessa de Jesus, que se cumpriu em Pentecostes. Por isso que ninguém pode dizer que a igreja errou o caminho de lá para cá.
Porque alguém, para dizer assim, a Igreja Católica errou o caminho, lá do tempo de Jesus, ano 30, até hoje, a Igreja errou o caminho, então tem que dizer, então o Espírito Santo abandonou a Igreja. Mas Jesus disse, permanecerá convosco eternamente. Entenderam, gente? Aí está o sustento da nossa fé. Bem, vamos em frente. João 14, 25. Ó, Santa Ceia, hein? De 13 a 17. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha, Jesus insiste nisso. O Pai vai enviar no meu nome, porque eu pedi. Ensinar-vos-á todas as coisas. Gente, que promessa extraordinária. Ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Vocês perceberam que Jesus não escreveu nada? E não mandou que os apóstolos escreveram nada. O primeiro evangelho foi escrito 20 anos depois que Jesus foi para o céu. Mas como é que os apóstolos conseguiram escrever tudo depois? O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas, relembrará a vocês tudo que eu tenho dito. Entenderam? O Espírito Santo é assim como que o HD da igreja, a memória da igreja. Que Jesus disse, fiquem tranquilos, o Espírito Santo vai relembrar vocês. E vai ensinar vocês todas as coisas. Então o professor da igreja, desde a Santa Ceia, desde Pentecostes, o professor da igreja é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Agora eu quero chamar a atenção para o tempo do verbo que Jesus usou. O verbo ensinar aqui, Jesus não usou nem no presente, nem no passado, ele usou no futuro. Preste atenção, ensinar-vos-á. Ou seja, o Espírito continua ensinando a igreja hoje. Através de quem? Dos papas, dos santos, dos teólogos, dos bispos. Vocês entenderam? O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Então, quando a igreja faz um catecismo da igreja, que os bispos aprovam, o Papa aprova, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas.